Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais fascinantes da natureza, a sucessão ecológica. É basicamente a jornada épica de como a vida consegue conquistar e transformar qualquer ambiente. Vamos entender direitinho como isso funciona. Olha só essa imagem. Parece até impossível, né? Como é que uma rocha, assim completamente nua, sem vida nenhuma, pode, com o tempo, se transformar numa floresta cheia de vida? Essa é a grande questão que guia a nossa conversa de hoje. É uma verdadeira história de recuperação, um passo de cada vez. Então, o que é exatamente a sucessão ecológica? De um jeito bem simples, é o processo organizado de como um ecossistema evolui. Dá para pensar nisso como se fosse a construção de uma cidade do zero. Começa com os primeiros habitantes, os pioneiros, e aos poucos vai crescendo até virar uma metrópole super estável e complexa. Essa nossa história tem capítulos, claro, e o primeiro é sobre o ponto de partida. Como é que a vida consegue fincar a sua primeira bandeira num lugar totalmente vazio, uma tela em branco? Ou num lugar que precisa, de alguma forma, recomeçar do zero? E é aqui que a história se divide em dois caminhos bem diferentes. De um lado, a gente tem a sucessão primária. Aqui a vida começa do absoluto zero. Pensa numa ilha vulcânica que acabou de se formar. Não tem solo, não tem semente, não tem nada. Já do outro lado tem a sucessão secundária, que é mais um processo de recuperação. Aconteceu algum desastre, tipo um incêndio numa floresta, mas o solo e, quem sabe, algumas sementes ainda estão ali, prontos para um novo começo. E este slide mostra essa diferença de um jeito perfeito. À esquerda, a colonização lenta, paciente, de uma paisagem novinha em folha. À direita, a recuperação, que geralmente é mais rápida, de um ecossistema que já esteve ali antes. São duas jornadas diferentes, mas com o mesmo objetivo: a vida prevalecendo. Agora vamos conhecer os verdadeiros heróis dessa saga. Toda grande jornada precisa de desbravadores, né? E na sucessão ecológica, esse papel é das espécies pioneiras. As espécies pioneiras são os seres vivos mais casca-grossa que existem. Sabe, líquens, musgos, eles são pequenininhos, mas são muito resistentes. Eles conseguem sobreviver em condições que seriam impossíveis para a maioria e são os primeiríssimos a chegar, preparando o terreno para todo mundo que vem depois. Juntas, essas espécies formam o que a gente chama de comunidade pioneira. É um grupo bem simples, o primeiro vilarejo. O mais importante aqui é que o trabalho delas é modificar o ambiente. Elas mudam o lugar de tal forma que outras espécies mais exigentes consigam se estabelecer. É como se eles construíssem a fundação da casa e depois passassem o bastão para frente. Tá, mas como isso acontece na prática? Bom, os líquens liberam os ácidos que literalmente quebram a rocha, criando as primeiras partículas de solo. Aí os musgos aproveitam essa camadinha para crescer e, quando morrem, adicionam matéria orgânica. E isso já permite que gramíneas e depois arbustos consigam se instalar. Cada etapa vai enriquecendo mais e mais o solo, abrindo caminho para a próxima, até o ponto em que as árvores finalmente conseguem fincar suas raízes. É um trabalho em equipe através do tempo. Depois dessa longa jornada de construção, a gente chega ao destino final, a chamada comunidade clímax. É a versão ecológica de uma civilização madura, complexa e totalmente autossuficiente. A comunidade clímax é o auge do desenvolvimento. Ela é estável, é diversa e muito complexa. Aqui, as populações das diferentes espécies estão em equilíbrio umas com as outras e com o ambiente. É um sistema que se sustenta sozinho, que se perpetua. Essa analogia é sensacional. Uma metrópole autossustentável. É isso. Numa comunidade clímax, praticamente nada é desperdiçado. A energia flui de um jeito super eficiente, os nutrientes são reciclados o tempo todo e o sistema como um todo atinge um estado de equilíbrio que é dinâmico, que é vivo. A gente já viu a história, mas e a ciência por trás dela? Como é que dá para medir essa mudança incrível, de um crescimento super rápido para uma estabilidade total? É aqui que a matemática do ecossistema entra em cena. Primeiro, a gente tem a produtividade primária bruta, a famosa PPB. Pensa nela como se fosse a renda total do ecossistema, sabe? É toda a energia que as plantas conseguem capturar do sol através da fotossíntese. É o orçamento energético total que o sistema tem para trabalhar. Só que as plantas também têm suas próprias contas de energia para pagar. Elas precisam respirar para viver e isso gasta energia. O que sobra depois disso é a produtividade primária líquida, ou PPL. Essa é a energia que de fato fica disponível para o crescimento, para criar mais biomassa. É o lucro real do ecossistema. E aqui está a fórmula que governa tudo isso. É bem simples, mas é muito poderosa. A produtividade líquida, ou seja, o crescimento de verdade, é tudo o que foi produzido menos o que foi consumido pela própria comunidade só para se manter viva.
Agora, o ponto mais legal é como essa equação muda ao longo da sucessão. Nas fases iniciais, a produção de energia, a PPV, é muito maior que o consumo, a respiração. O resultado? Uma PPL altíssima e um crescimento explosivo. Mas, quando se chega na comunidade clímax, o sistema já é tão grande, tão complexo, que quase toda a energia produzida é usada só para manter tudo funcionando. A PPL, o lucro, cai para perto de zero. O foco muda, de crescer para se manter estável. Então, vamos fazer um resumo. Conforme a sucessão avança, o ecossistema fica mais rico em todos os sentidos possíveis. Aumenta a biodiversidade, ou seja, o número de espécies. Aumenta a biomassa, o peso total de matéria viva. As relações ficam mais complexas, com teias alimentares elaboradas. Surgem mais profissões, mais nichos ecológicos. E a reciclagem de nutrientes fica super eficiente. E, por outro lado, de uma forma que pode parecer estranha no começo, algumas coisas diminuem. Como a gente viu, a produtividade líquida cai para quase zero. O sistema se torna tão bom em guardar nutrientes que sobra menos deles livres no solo. Eles estão todos sendo usados, presos na biomassa das plantas e dos animais. O sistema se fecha, se torna quase uma fortaleza autossuficiente. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A sucessão ecológica é um modelo fundamental de como a natureza funciona. É um processo constante que vai do simples para o complexo, da instabilidade para o equilíbrio. Observar essa jornada nos mostra muito sobre como os sistemas, sejam eles ecológicos ou quem sabe até sociais, conseguem se desenvolver, se adaptar e perseverar. Fica a pergunta no ar: o que essa marcha da natureza rumo à complexidade e à resiliência pode nos ensinar sobre as nossas próprias vidas e sociedades? É algo para se pensar.